Olá pessoal, vamos então dar sequência à nossa disciplina de Introdução à Economia, dedicando essa videoaula para discorrer sobre os conceitos relacionados à capitalização composta para o processo de equivalência de capitais. Então a gente apresentou o conceito da equivalência de capitais para o regime simples e hoje iremos discorrer sobre a equivalência de capitais para o regime composto. Vocês devem se recordar, nas videoaulas anteriores, quando a gente apresentou esse conceito de equivalência de capitais para o regime simples, a gente percebia duas possibilidades de equivalência. A equivalência baseada para juros simples ou a equivalência baseada para desconto simples. No regime composto, a gente só vai ter um único mecanismo, então só vai existir um único conceito associado, o que tornará a solução mais fácil. A gente poderá resolver esse problema de formas distintas, mas o conceito sempre vai ser o mesmo, ok? Então vamos lá. Primeiro conceito básico, que a gente basicamente resgata aquela mesma situação apresentada para equivalência para juros simples, ou seja, todo fluxo de caixa deverá ser levado para o mesmo horizonte econômico, ou seja, para a mesma data focal. Então a gente vai pegar o fluxo de caixa inicial e vai transferir esse fluxo de caixa inicial para uma determinada data focal. E quando a gente faz essa transferência, quando a gente faz essa alteração do fluxo de caixa inicial, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer a manutenção do valor da dívida, ou vai haver a descapitalização ou a capitalização. Se porventura, nessa mudança do fluxo inicial para o fluxo modificado, a data for a mesma, de uma determinada dívida ou de um determinado pagamento, aquele valor permanece inalterado. Se ele for prorrogado, ou seja, se ele for atrasado, vamos ter a capitalização. E se ele for antecipado, vai haver a descapitalização, certo? Ou seja, o que são fluxos de caixas equivalentes? Fluxos de caixas equivalentes são aqueles que possuem o mesmo valor numa determinada data focal, certo? Então você tem uma dívida inicial contratada e você opta por pagar essa dívida de uma outra forma, sem problema, desde que você garanta que esses fluxos de caixas sejam equivalentes, ou seja, que eles venham ter o mesmo valor econômico num determinado horizonte econômico, numa determinada data focal. Bem, como se dará o processo da capitalização do pagamento de uma dívida ou o processo da descapitalização do pagamento de uma dívida? Então a gente resgata as expressões já conhecidas para o regime composto. Para a gente fazer a capitalização de uma dívida, de um pagamento, o que quer que seja, a gente vai utilizar a fórmula clássica do montante. Montante igual capital que multiplica 1 mais i elevado a n. Uma dívida deveria ser paga hoje e só vai pagar daqui a 2 meses. Então eu vou capitalizar essa dívida em 2 meses, n igual a 2. Ou uma dívida era para ser paga em 5 meses, eu só vou pagá-la em 10 meses. Vou atrasar em 5. O nzinho seria igual a 5. E assim sucessivamente. E a forma de se calcular a descapitalização vai ser utilizando a expressão do valor atual para o regime composto, que foi a expressão que a gente apresentou para vocês na ocasião do desconto composto dentro do regime da capitalização composta. Ou seja, o valor atual, ou seja, o valor que você paga decorrente de um processo de antecipação, decorrente de um processo de descapitalização, em função do valor que você deveria pagar, o valor nominal, dividido por 1 mais i elevado a n, onde esse nzinho daqui, ele faz referência no processo da descapitalização, em quanto tempo estamos conseguindo antecipar o pagamento da dívida, certo? Então a capitalização sempre utilizando a fórmula do montante composto, a descapitalização sempre utilizando a fórmula do valor atual para o desconto composto. Tranquilo? Então vamos verificar aqui 3 exemplos para a gente poder colocar esses conceitos em prática e, consequentemente, poder entender melhor essas expressões. Então, na primeira aplicação, Jean tem 3 títulos de R$ 2.000 com vencimentos programados para 1, 3 e 5 meses, respectivamente. Se resolvesse quitar a dívida por meio de um pagamento único em 5 meses, qual seria o valor desse pagamento, considerando-se uma taxa de juros efetiva composta de 3% ao mês?
Então o colega tem 3 títulos de R$ 2.000, cada um desses títulos programado para 1, 3 e 5 meses, então ele está devendo R$ 2.000 daqui a um mês, R$ 2.000 daqui a 3 meses e R$ 2.000 daqui a 5 meses. E ele tem a opção de fazer a quitação dessa dívida com um único pagamento. Esse único pagamento estando previsto para ocorrer em 5 meses, certo? Então a gente quer saber qual seria o valor desse pagamento considerando essa situação. Então aqui o fluxo de caixa, para poder facilitar a visualização, as dívidas aqui destacadas em vermelho e o pagamento único que será realizado no 5º mês, destacado aqui em azul. A gente quer saber qual é o valor desse pagamento, ok? Então vamos lá. Vamos utilizar sempre aquela relação clássica da equivalência. Eu tenho uma dívida que ela vai ser paga de uma outra forma, sem problema, desde que eu garanta que essa forma que vai ser proposta seja equivalente. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou definir uma data focal e eu vou pegar todo o fluxo da minha dívida, todo o fluxo dos meus pagamentos e levar, transportar para essa data focal definida. Como é que a gente vai quitar essas dívidas em um pagamento único e esse pagamento vai ser realizado no 5º mês? O mês 5 é um mês, bastante sugestivo para a gente definir como um mês de referência, ou seja, o mês do horizonte econômico, o mês da data focal. Então, dívida igual a pagamento, levando todo o meu fluxo de caixa para a data focal de 5 meses, ok? Então, vamos lá. Vou fazer o quê? Vou pegar essa minha dívida, levar para 5 meses, essa minha dívida levar para 5 meses e essa minha dívida já se encontra no 5º mês. Quando eu pego essa minha dívida, que deveria ser paga em um mês, e eu estou levando para o 5º mês, eu estou o quê? Prorrogando o pagamento dessa dívida em 4 meses. Então, essa dívida, fatalmente, ela será capitalizada. E a gente sabe que a capitalização dentro do processo de equivalência para o regime composto se dá através do uso da expressão do montante. Então, o montante, a gente acabou de mostrar na página, no slide passado, o montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a N. O capital que a gente está querendo atualizar é essa dívida de R$ 2.000, não é isso? A taxa era uma taxa de 3% ao mês, 3%, 0,03. 1 mais I, 1,03, elevado a 4, porque eu estou levando de 1 para 5 meses. Vou fazer o mesmo procedimento com esse outro título que deveria ser pago em 3 meses. O valor dele igual, 2.000, é o capital que eu vou agora atualizar, 1 mais I, a taxa mesma, naturalmente, e agora observe que o NZ vai ficar igual a 2, porque eu estou levando de 3 meses para 5 meses, ok? E finalmente mais 2.000. Por que esse título não foi capitalizado? Porque houve coincidência. Esse título ele estava previsto inicialmente para ser pago no mês 5, num valor de R$ 2.000, e como a gente vai quitar todas as dívidas no mês 5, existe a concordância, a coincidência. Consequentemente, esse título nem capitaliza, nem descapitaliza. O seu valor fica mantido, mais R$ 2.000. Fazendo as continhas, R$ 2.251,02 corresponde o quê? A essa dívida que deveria ser paga em 2 meses, ela sendo paga em 5 meses, você vai pagar por ela R$ 2.251. Ou seja, você vai ter um juros de R$ 251 face a esse atraso de 4 meses. O segundo título, ele vai ter um juros menor. Por que ele vai ter um juros menor? Porque o prazo do atraso, ele é inferior ao prazo do atraso do pagamento daquele título programado para um mês. O valor resultante dessa expressão aqui daria R$ 2.121,80. E mais 2.000. Somando tudo, temos o pagamento único R$ 6.372,82, que seria o resultado final. É importante, pessoal, a gente sempre está analisando, a gente sempre está observando se esse resultado é um resultado compatível, se é um resultado que está consistente. As minhas dívidas totalizavam quanto? R$ 2.000, R$ 2.000, R$ 2.000. Eu tinha R$ 6.000, não é isso? Se bem que o valor tem um valor diferente no tempo, a gente sabe disso, mas em valores assim absolutos, sem levar em consideração essa questão temporal, a dívida era de R$ 6.000. Se eu vou atrasar a primeira, vou atrasar a segunda, obviamente que o valor total vai ter que ser maior do que R$ 6.000. E de fato, R$ 6.372. Não teria sentido a gente achar esse valor do pagamento único para 5 meses inferior a R$ 6.000, o que estaria errado, certo?
Então essa resposta precisa ser de fato ser maior do que R$6.000. Então essa é a primeira situação. Tranquilo? Vamos ver um segundo exemplo para a gente poder ratificar esses conceitos. 3 títulos no valor nominal de R$5.000, vencíveis em 1, 2 e 3 anos, respectivamente, serão quitados por pagamento único. Considerando uma taxa de 12% ao ano com capitalizações mensais, pede-se para calcular o valor do pagamento em 4 meses e o valor do pagamento de forma imediata. Então a gente tem uma situação parecida com a anterior, a gente tem 3 dívidas programadas para ser pagas em determinados períodos. Essas dívidas serão substituídas por um pagamento único. E a gente está colocando agora 2 horizontes temporais de quando esse pagamento único iria ser realizado. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, fazer o item A, que seria o valor desse pagamento único ocorrendo em 4 meses, no mês 4. Então, primeiro passo, a gente verificar os dados. O problema forneceu essa taxa de 12% ao ano capitalizados mensalmente. A gente sabe que essa taxa, do jeito que ela foi apresentada, ela não está legal, não é isso? A gente viu em aulas anteriores, essa taxa é uma taxa o quê? Uma taxa nominal. A gente precisa saber qual é a taxa que efetivamente vai promover ou a capitalização ou a descapitalização, não é isso? Então essa taxa de 12% ao ano capitalizada mensalmente, ela precisa ser transformada por uma taxa efetiva. E a gente sabe que a transformação de uma taxa nominal numa taxa efetiva se dá pela proporcionalidade de quantas vezes nesse período anual vai ocorrer a capitalização. Então, como é uma taxa anual que vai ser capitalizada mensalmente, essa taxa será corrigida neste período 12 vezes, não é isso? Então, 12 dividido por 12 vai resultar numa taxa efetiva de 1% ao mês. Então, aqui o fluxo de caixa, essas 3 dívidas, elas vão ser pagas em uma parcela única para 4 meses, supondo essa taxa de 1% ao mês. Tranquilo? Então, resgatando o fluxo de caixa e fazendo o procedimento padrão. Eu tenho uma dívida, eu tinha na verdade 3 dívidas, e essas dívidas serão pagas de uma outra forma. Não tem problema, desde que a gente garanta que essa forma seja equivalente no tempo, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Essas dívidas não serão quitadas no 4º mês? Vamos fazer o mesmo procedimento do exemplo anterior. Vou pegar essa dívida, levá-la para 4 meses, vou pegar essa dívida, levá-la para 4 meses e vou pegar essa dívida e levar para 4 meses. Observem que nesse exemplo agora, em relação ao exemplo anterior, não existe a coincidência, não é isso? Do pagamento em relação à data prevista daquela dívida. Então, todas as dívidas efetivamente agora serão reajustadas, serão atualizadas. Então, aqui as expressões. Essa primeira dívida de R$2.000, a gente vai levar de 1 para 4 meses, ou seja, vai ter um retardo, um atraso no seu pagamento de 3 meses. Então, recorrendo à expressão do valor montante, capital que multiplica 1 mais I elevado a N, 2.000 é o capital que a gente está atualizando. A gente viu que a taxa é uma taxa de 1% mês, 0,01, elevado a 3. Fazendo o mesmo procedimento para o segundo título, de R$2.000 para 2 meses, de 2 meses para 4 meses, existe o atraso de 2 meses. E finalmente esse último título, levando de 3 para 4 meses, o atraso é de apenas 1 mês. Fazendo as continhas, achamos o valor de R$ 6.120,80. A diferença em relação ao exemplo anterior, que agora, todos os títulos, eles efetivamente sofrem atualização, não é isso? Eles sofrem capitalização dos seus valores inicialmente previstos, em decorrência de não haver agora a coincidência, certo? Então, R$ 6.120,80. O que era o item B? O item B era a substituição dessas 3 dívidas também por um pagamento único, só que agora esse pagamento único ocorrendo de forma imediata, ou seja, eu chego hoje no gerente, meu querido, eu quero quitar as minhas dívidas. Pago quanto por elas? Pagaria R$2.000 em 1, 2 e 3 meses, ou seja, R$6.000. Eu vou antecipar. Agora eu tenho certeza absoluta que esse pagamento único, como ele está sendo antecipado, o valor que a gente vai achar fatalmente será inferior a R$6.000. Senão estaria errado. Esse problema, pessoal, eu vou fazer através de 2 caminhos, certo? Através de 2 soluções.
mas o conceito é o mesmo. A gente está levando tudo para a data focal zero, né? Que é a data que efetivamente caracteriza a quitação do pagamento dessa dívida, não é isso? Então vamos lá. Dívida igual a pagamento. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa dívida de R$ 2.000 e agora eu vou descapitalizar, porque agora eu estou levando de 1 para 0. Eu estou antecipando. Eu vou pegar essa outra dívida de R$ 2.000 em 2 meses, eu vou mais uma vez descapitalizar, porque eu estou levando de 2 para 0 e de forma análoga de 3 para 0. Como agora eu estou descapitalizando e não capitalizando, agora eu vou recorrer à expressão do AN, do valor atual para o desconto composto. Quem é o AN? Qual é o valor que eu pago fruto de uma antecipação? É o valor nominal, ou seja, o valor que eu deveria pagar, dividido por 1 mais I elevado a N, onde esse Nzinho faz referência à antecipação. Não é isso? Então, observe aqui, R$ 2.000 dividido 1,01 elevado a 1. R$ 2.000, o valor que eu deveria pagar, N, dividido 1 mais I elevado a N, onde N faz referência à antecipação. Estou levando de 1 para 0, estou antecipando em um mês. O mesmo cálculo, 2.000, 1,01, só que agora elevado a 2. Eu estou levando de 2 para 0 e, analogamente, esse título de 3 meses sendo levado para a data focal 0, 1,01 elevado a 3. Fazendo as continhas, achamos o valor atual de R$ 5.881,97. Ou seja, esse é o valor que a gente paga caso venha a optar por fazer antecipação da quitação dessas 3 dívidas programadas para 1, 2 e 3 meses, respectivamente. E o valor financeiro não é correto, um valor inferior a R$ 6.000, ou seja, mostrando, né, a relação de coerência entre o processo de equivalência. Certo? Então essa é a primeira solução. Observe que nessa solução eu optei por trazer individualmente cada título. Esse para cá, esse para cá, esse para cá. Tranquilo? Eu vou propor uma outra solução. Qual é a outra solução? Vocês lembram que no item a gente tinha a substituição dessas 3 dívidas por um pagamento único, não é isso? Então a gente já sabe o valor de um pagamento único num determinado período, que o período era 4 meses. Ou seja, se eu substituir essas 3 dívidas por um pagamento único para 4 meses, daria quanto? Daria R$ 6.120,80, que foi, né, a solução obtida no item A. Esse título eu posso perfeitamente levar para a data focal 0. Eu não preciso trazer separadamente cada título. É simplesmente pegar esse título que já substitui essas 3 dívidas na data focal 4 para a data focal 0. Ou seja, é como a gente tivesse um problema. Uma dívida de R$ 6.120,80 programada para ser paga em 4 meses vai ser paga de forma automática. Quanto é que eu vou pagar por ela? Então, ao invés de eu ter que substituir, antecipar separadamente cada dívida dessa, eu posso simplesmente pegar essa dívida, que já representa o valor equivalente no tempo dessas 3 dívidas sendo pagas no mês 4, antecipando diretamente para a data focal 0. Ou seja, AN, qual é o valor que eu vou pagar hoje? Quanto é que eu deveria pagar caso eu pagasse no 4º mês? Que foi justamente o que foi pedido no item A. Eu pagaria R$ 6.120,80. Pessoal, aqui está errado. Aqui está R$ 5.881,97. Nesse local daqui, onde tem 5.881, leia-se R$ 6.120,80. Certo? Eu não vou alterar aqui nesse vídeo para não ter que regravar tudo novamente. Então, nesse local aqui do N não é 5.881. Aqui no numerador é 6.120. Então, se a gente pegar R$ 6.120,80, dividir por 1,01 elevado a 4, a gente vai achar, aí sim, R$ 5.881,97, que foi exatamente o valor que a gente achou, né, na solução 1, quando a gente foi trazendo separadamente cada título para a data focal 0, certo? Então, essa é uma outra forma de se resolver. Até mais simples, né? Porque imagine, se ao invés de 3 títulos eu tivesse 5 títulos, 10 títulos, essa passagem individualizada daria muito mais trabalho. Se você já tem um valor num determinado horizonte econômico que substitui o pagamento dessas 3 dívidas, é muito mais fácil pegar essa dívida e trazer de forma isolada, porque você faz essa operação uma única vez. Então, relembrando, que aqui no numerador não é 5.881, e sim
6.120, ok? Então, o resultado final, R$ 5.881,97. Finalmente, para a gente fechar, eu vou fazer o terceiro e último problema dessa nossa videoaula de equivalência de capitais para o regime composto. Uma empresa toma R$ 7.000 emprestados por 4 anos a 16% ao ano com capitalizações semestrais. Passados os 2 anos, a empresa resgata a dívida com desconto de 18% ao ano com capitalizações mensais. Quanto pagou? Então, observe, eu pego um empréstimo hoje de R$ 7.000 e esse empréstimo deverá ser pago daqui a 4 anos. Observe que esse valor de R$ 7.000 não representa o valor que eu devo pagar daqui a 4 anos. Na verdade, o camarada pegou um empréstimo hoje com perspectiva de pagar esse empréstimo em 4 anos, ok? É fundamental que a gente tenha essa definição temporal de onde se localiza a dívida. Uma coisa é eu ter que pagar 7.000 daqui a 4 anos. Outra coisa é eu saber que daqui a 4 anos o valor da minha dívida já é 7.000, certo? Então são conceitos distintos. Então você pega essa dívida hoje, eu tenho uma dívida hoje. Só que essa dívida só vai ser paga daqui a 4 anos. É isso que ele quer saber. Só que depois de 2 anos, o camarada tem condição de resgatar a dívida. Então ele termina antecipando o pagamento daquela dívida que deveria ser paga apenas em 4 anos. Tranquilo? E aí ele tem uma taxa de desconto, né, de 18% ao ano com capitalizações mensais. Então o que a gente saber é quanto ele pagou. Ou seja, existem duas taxas aqui no problema. A taxa de capitalização e uma outra taxa de descapitalização. A taxa de capitalização dada foi qual? Foi uma taxa de 16% ao ano com capitalizações semestrais. 16% ao ano, capitalizações semestrais. Essa taxa não está legal, né, porque é uma taxa nominal. Precisamos transformar para uma taxa efetiva equivalente. Um ano corresponde a 2 semestres, então essa taxa de capitalização efetiva vai ser uma taxa de 8% ao semestre. Não é isso? De forma análoga, a taxa que foi dada para o processo de descapitalização, de desconto, 18% ao ano capitalizados mensalmente, também é uma taxa nominal. Transformando para a taxa efetiva equivalente, um ano possui 12 meses, 18 dividido por 12, a gente vai ter uma taxa efetiva mensal de 1,5% ao mês. Não é isso? Então essa é a situação. Então observem, eu tenho uma dívida hoje, contratada, de R$ 7.000. Essa dívida deverá ser paga lá no ano 4, eu estou chamando aqui de X4. Só que a gente não vai pagar em 4 anos, a gente vai pagar em 2 anos. Ou seja, vai ter uma antecipação em relação a essa dívida que inicialmente deveria ser paga apenas em 4 anos. Tranquilo? Então o que é que a gente precisa saber? Para eu calcular o valor que eu vou pagar efetivamente, eu tenho que saber qual é o valor que eu deveria pagar, não é isso? Para poder ter condições de calcular a expressão do AN, do valor atual. Então, qual seria o valor do empréstimo caso ele fosse pago na data contratada, ou seja, de 4 anos? Lembrando, né, que essa taxa da capitalização fornecida no problema foi uma taxa de 8% ao semestre, né? A gente já tinha feito a devida atualização. Só lembrando aqui, ó, é taxa de capitalização, 8% ao semestre, e a de descapitalização, aqui eu botei capitalização, pessoal, que é a taxa de descapitalização, certo? O Ctrl+C, Ctrl+V terminou incorrendo aqui nesse outro erro, aqui é a taxa de descapitalização de 1,5% ao mês. Então, fazendo as continhas, montante igual capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Esse empréstimo de R$ 7.000, se ele fosse pago em 4 anos, pagaríamos quanto por ele? R$ 7.000, é o valor do capital que eu estou atualizando. A taxa de 8% ao semestre, 8%, 0,08, 1 mais I elevado a 8. Por que 8? Porque eu estou levando de 0 para 4 anos. Como essa taxa ela vai ser capitalizada a cada semestre, em um ano eu tenho 2 semestres, em 4 anos eu tenho 8 semestres. Então, 7.000, 1 mais I elevado a 8, viu? Elevado a 8. Aqui está como se fosse multiplicado, né? Mas é elevado a 8, a forma clássica do valor montante. Fazendo as continhas, achamos um montante resultante de R$ 12.956,51. Então, esse é o valor do empréstimo que eu pagaria caso eu fizesse esse pagamento no
ano 4 em uma parcela única. Esse é o valor que deveria ser pago. Só que eu não vou pagar em 4 anos, eu vou pagar em 2. Então eu vou antecipar esse pagamento em 2 anos, certo? Ou seja, qual vai ser o valor pago de forma antecipada? A taxa, né, do desconto também é apresentada 1,5% ao mês. Então quanto é que a gente paga de forma antecipada? Expressão clássica do valor do desconto, o valor atual. É o valor que eu deveria pagar dividido por 1 mais i elevado a n, onde esse n faz referência a quanto tempo eu estou antecipando. Qual é o valor que eu deveria pagar caso esse empréstimo fosse pago em parcela única em 4 anos? R$ 12.956,51, não é isso? Dividido 1 mais i elevado a n. A taxa agora é a taxa do desconto, 1,5%, que é 0,015. 1 mais isso fica 1,015, elevado a n, onde o nzinho é quanto? É o número de descapitalizações que irão ocorrer. Como a minha taxa agora é uma taxa mensal, efetiva mensal, 1,5% ao mês, e como eu estou levando de 4 anos para 2 anos, eu estou descapitalizando esse pagamento em 2 anos. Como em um ano eu tenho 12 meses, em 2 anos, naturalmente, eu vou ter 24 meses. Por isso que foi aqui 1 mais i elevado a 24. Fazendo as continhas, achamos o valor de R$ 9.063,65, que é a resposta da questão. Então, observem, eu pego um empréstimo hoje de 7 mil. Se eu pagasse ele em 4 anos, pagaria 12 mil. Se eu pagar ele em 2 anos, eu pago 9 mil. Ou seja, 9 mil é maior que 7 mil, mas também é inferior a 12 mil. Deixando claro, né, o conceito da equivalência no tempo, o conceito que o valor tem valores distintos ao longo do tempo. Então, pessoal, com isso a gente finaliza, né, a questão da conceituação da equivalência composta. Só queria reforçar, né, e ratificar. Aqui é 1 mais i elevado a 8, aqui a expressão está correta, né, 1 mais i elevado a n, só que aqui não ficou elevado, né, ficou como se estivesse multiplicando, então aqui seria 1,08 elevado a 8, certo? Essa primeira retificação. E lembrar também, né, que aqui é taxa de descapitalização, então aqui é taxa de descapitalização, certo? Aqui ficou capitalização, então essa taxa aqui de 1,5 é de descapitalização. E a outra retificação é nesse cálculo aqui do problema anterior, aqui não era 5.881 e sim 6.120, já informado, né, na ocasião da explicação do problema. Com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa exposição e, consequentemente, né, a apresentação dos conceitos da equivalência de capitais para o regime composto. E o nosso próximo encontro vai ser apresentando os conceitos relacionados às séries de pagamentos, certo? Então, desde já, agradeço mais uma vez a atenção e desejo bons estudos na continuidade aí da nossa disciplina. Um grande abraço.